Um gerente de hotel encharcou o rosto de uma mulher negra. Depois, o marido dela o demitiu na frente de toda a equipe. O incidente chocante expôs mais do que apenas um caso de racismo em um estabelecimento de luxo. A história de discriminação e vingança que você está prestes a conhecer revela como o abuso de poder pode ter consequências devastadoras para quem o exerce. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Maya Washington ajustou discretamente o colar de pérolas enquanto as portas giratórias do Grand Metropolitan Brasília se abriam à sua frente. O movimento suave e confiante de seus passos contrastava com o frio do ar-condicionado que a recebeu no saguão principal. Seu conjunto de linho bege, escolhido especialmente para a ocasião, refletia a elegância natural que sempre a acompanhava. O lobby imponente do hotel se estendia como um convite ao luxo. Pisos de mármore branco capturavam e multiplicavam a luz dourada que descia dos lustres de cristal pendurados no alto teto. Um quarteto de jazz posicionado discretamente no canto do saguão preenchia o ambiente com notas suaves de saxofone e piano, criando uma atmosfera de sofisticação descontraída. Maya observou o movimento de hóspedes e funcionários enquanto caminhava em direção à recepção. Alguns executivos conversavam animadamente próximos ao bar, enquanto casais elegantes atravessavam o saguão a caminho do restaurante. Ela sorriu ao pensar em James, que certamente estaria a caminho para celebrarem juntos o aniversário de casamento. O relógio de parede marcava exatamente 19 horas quando ela alcançou o balcão de mármore da recepção. Um jovem funcionário, que ela não sabia ser Rafael Rodrigues, a cumprimentou com um sorriso educado, mas foi rapidamente substituído por um homem mais velho, de postura rígida e olhar severo. "Posso ajudá-la?" perguntou o gerente-geral Ricardo Cardoso, com uma entonação que sugeria mais desconfiança que cortesia. "Boa noite. Tenho uma reserva para o jantar no restaurante do hotel", respondeu ela, mantendo o sorriso cordial enquanto abria a pequena bolsa para buscar seu smartphone. Os dedos de Maya deslizaram pela tela do dispositivo, procurando o e-mail de confirmação. Ao seu redor, o burburinho do hotel continuava. Risos discretos, taças tilintando, o baixo do quarteto marcando o ritmo de uma bossa nova. Ela respirou fundo, apreciando o perfume sutil de flores frescas que decoravam o ambiente. O que Maya não percebia, enquanto aguardava ser atendida, era o olhar de desdém que Ricardo lançava sobre ela. Para ele, uma mulher negra em trajes elegantes parecia deslocada naquele ambiente exclusivo de Brasília. O gerente já havia demonstrado comportamentos semelhantes antes, embora sempre de maneira sutil o suficiente para evitar consequências. Naquele momento, Maya apenas ajustava a alça de sua bolsa, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Sua mente divagava sobre a surpresa que preparara para James, sobre o presente cuidadosamente escolhido que guardava no bolso interno de seu casaco. Ela não poderia imaginar que, em poucos segundos, aquela noite de celebração se transformaria em um marco de humilhação e, posteriormente, de profunda transformação social. Maya Washington se aproximou do balcão de mármore com um sorriso caloroso. "Boa noite. Reserva em nome de Washington, por favor", disse ela, ajeitando o elegante casaco azul sobre os ombros. O recepcionista Rafael Rodrigues assentiu educadamente e começou a verificar o sistema, quando foi bruscamente interrompido. Ricardo Cardoso, que observava a cena de longe, avançou com passos firmes em direção ao balcão. O gerente-geral do Grand Metropolitan Brasília analisou Maya de cima a baixo com um olhar que misturava desdém e hostilidade. Sem pronunciar uma única palavra, ele pegou um copo d'água com gelo que estava sobre o balcão. "Senhor Ricardo, posso ajudar em algo?" perguntou Rafael, notando a tensão crescente. O que aconteceu em seguida paralisou todos os presentes no luxuoso saguão. Com um movimento deliberado, Ricardo despejou o conteúdo do copo diretamente sobre a cabeça de Maya. A água gelada escorreu por seu rosto, encharcando o casaco e o conjunto de linho bege que vestia. O silêncio foi absoluto por 2 segundos que pareceram eternos. Maya permaneceu imóvel, os olhos fechados enquanto a água pingava de seu cabelo e do colar de pérolas. Quando abriu os olhos, havia neles não apenas choque, mas uma dignidade impressionante. "Pessoas como você precisam aprender seu lugar", murmurou Ricardo alto o suficiente para que os mais próximos ouvissem. O burburinho tomou conta do ambiente. Hóspedes trocavam olhares incrédulos. Uma senhora idosa levou as mãos à boca, horrorizada. Rafael ficou paralisado,
dividido entre socorrer Maia e confrontar seu superior. "Isso é inaceitável!" exclamou uma voz feminina. Sara Castro, que aguardava no sofá do lobby, já estava de pé com o celular apontado para a cena. A influenciadora digital, conhecida por seu conteúdo sobre viagens de luxo, não hesitou em iniciar uma transmissão ao vivo. "Estou no Grand Metropolitan Brasília, onde acabo de presenciar um ato explícito de racismo contra uma mulher negra", narrava Sara, enquanto se aproximava da cena. O gerente do hotel acabou de jogar água no rosto dela sem qualquer provocação. Mais dispositivos se ergueram. Funcionários trocavam olhares apreensivos, enquanto alguns hóspedes internacionais comentavam em voz baixa, claramente perturbados. Um grupo de executivos que jantava no restaurante adjacente levantou-se para ver o que acontecia. Maia finalmente falou com voz controlada. "Eu gostaria de falar com seu superior imediatamente." Ricardo sorriu com desdém. "Eu sou a autoridade máxima aqui esta noite, senhora." O que ele não sabia era que aquela humilhação pública seria apenas o começo de uma transformação que abalaria não apenas sua carreira, mas todo o sistema que permitiu que aquele momento acontecesse. A água escorria pelo rosto de Maya Washington, mas sua postura permanecia inabalável. Enquanto gotas pingavam de seu casaco azul e do colar de pérolas, ela não emitiu um único som. Sua dignidade silenciosa contrastava com o burburinho crescente no saguão do Grand Metropolitan Brasília. Sara Castro, hospedada no hotel há 2 dias, não hesitou em sacar seu smartphone. "Estou testemunhando um ato explícito de racismo neste momento", narrou ela, enquanto ajustava o ângulo para capturar tanto a expressão impassível de Maia quanto o semblante arrogante de Ricardo Cardoso. Este homem acabou de jogar água no rosto de uma cliente negra sem nenhum motivo aparente. A transmissão ao vivo rapidamente atraiu centenas, depois milhares de espectadores. Comentários indignados surgiam em cascata na tela. "Isso é inaceitável. Denunciem este hotel. Quem é esta mulher?" Multiplicavam-se as reações enquanto a influenciadora continuava documentando a cena. "Meu nome é Sara Castro e estou no Grand Metropolitan Brasília. Preciso que vocês compartilhem este vídeo imediatamente." Sua voz tremia de indignação. "Esta senhora está encharcada e ninguém da gerência toma providências." Em questão de minutos, o vídeo foi repostado em múltiplas plataformas. A hashtag Justiça por Maia disparou para o topo dos trending topics nacionais. Jornalistas começaram a ligar para o hotel, enquanto portais de notícias já preparavam manchetes sobre o incidente. Dentro do saguão, outros hóspedes se aproximaram de Maia, oferecendo lenços e palavras de apoio. Um grupo de executivos cancelou publicamente sua reserva para o jantar, enquanto funcionários do hotel trocavam olhares apreensivos. Rafael Rodrigues, o jovem recepcionista, observava tudo com expressão angustiada, dividido entre seu emprego e a injustiça flagrante que testemunhava. "Já passa de 1 milhão de visualizações", sussurrou um dos funcionários do bar para outro, ambos acompanhando a repercussão em seus dispositivos durante o intervalo. A velocidade com que a informação se espalhou surpreendeu até mesmo Sara. Em menos de 1 hora, comentaristas de programas de TV já debatiam o caso, especialistas em direitos humanos eram convocados às pressas para entrevistas e o nome do hotel era pesquisado incessantemente. "O Brasil inteiro está vendo isto", continuou a influenciadora, agora cercada por outros hóspedes que confirmavam sua versão dos fatos. "Este é o tipo de discriminação que pessoas negras enfrentam diariamente, mas hoje temos como provar." Maia permanecia no centro do saguão, ainda molhada, mas com o olhar fixo na entrada principal do estabelecimento. Ela parecia esperar por algo, ou alguém, enquanto o escândalo tomava proporções nacionais, transformando um ato de preconceito em um catalisador para uma discussão muito maior sobre racismo no Brasil. James Washington III estava a caminho do Grand Metropolitan Brasília quando seu celular tocou. Ele ajustou o fone de ouvido, esperando ouvir detalhes finais sobre o jantar surpresa que havia planejado para Maia. Ao invés disso, a voz trêmula de um funcionário do hotel relatou o impensável. "Senhor Washington, houve um incidente grave com sua esposa no saguão. O gerente Cardoso jogou água no rosto dela na frente de todos." O CEO da Washington Participações sentiu o sangue gelar. Em 25 anos de carreira executiva, James nunca havia perdido a compostura, mas naquele momento, suas mãos apertaram o volante com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos.
Estou a 5 minutos. Quero todos reunidos no saguão quando eu chegar. Diretoria completa, equipe de segurança, todos. O motorista percebeu a mudança no tom do patrão e acelerou o carro executivo. James respirou fundo, organizando seus pensamentos. A Washington Participações havia adquirido a rede de hotéis apenas 3 meses antes e ele acabara de assumir como CEO. Aquele incidente não era apenas pessoal, era um teste para toda a filosofia corporativa que pretendia implementar. Ao entrar pelas portas giratórias do hotel, os funcionários já estavam alinhados no saguão. O burburinho cessou instantaneamente. James avistou Maya, ainda com manchas úmidas no conjunto de linho, mas com a dignidade intacta. Seus olhares se cruzaram e uma comunicação silenciosa aconteceu entre o casal. Ele caminhou pelo piso de mármore com passos medidos. Não havia raiva explosiva em seus gestos, apenas uma determinação calculada que fazia cada pessoa no recinto prender a respiração. O poder não estava em sua voz alterada, mas justamente na tranquilidade com que se movia pelo espaço. Ricardo Cardoso estava pálido, posicionado entre 2 seguranças. O gerente parecia menor agora, como se a compreensão de quem havia humilhado estivesse finalmente pesando sobre seus ombros. "Boa noite a todos", James falou, sua voz preenchendo o ambiente sem necessidade de microfone. "Para quem não me conhece, sou James Washington, CEO do grupo que adquiriu esta propriedade, e aquela senhora", apontou para Maya, "é minha esposa." Um murmúrio percorreu o saguão. Sara Castro, a influenciadora digital, ainda filmava discretamente a cena de um canto. "O que aconteceu aqui esta noite não é apenas um incidente isolado", continuou o executivo. "É o sintoma de um problema muito maior que vamos resolver agora." Sua postura não deixava dúvidas. Aquela noite seria um divisor de águas, não apenas para o Grand Metropolitan, mas para todo o setor hoteleiro brasileiro. O homem por trás do poder havia chegado e a transformação estava apenas começando. Ricardo Cardoso permanecia com um sorriso de satisfação, ainda admirando seu ato de humilhação pública. O gerente-geral não fazia ideia de que seu emprego e reputação estavam prestes a desmoronar em questões de minutos. O saguão do Grand Metropolitan Brasília, antes preenchido por conversas e música ambiente, agora estava dominado por um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som das portas giratórias. James Washington III entrou no hotel com passos firmes e decididos. Sua presença imponente fez com que todos os olhares se voltassem para ele. O recepcionista Rafael Rodrigues, que assistira à cena de humilhação impotente, reconheceu imediatamente o CEO da Washington Participações. O jovem funcionário engoliu em seco, sabendo que algo monumental estava prestes a acontecer. "Boa noite a todos", James anunciou com voz calma, mas autoritária. "Acredito que muitos aqui não conhecem minha esposa, Maya Washington." Ele caminhou até Maya, que permanecia de pé dignamente, apesar das roupas molhadas. Para aqueles que não sabem, a Washington Participações adquiriu este hotel há 3 semanas. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Seus olhos arregalados revelavam o horror da compreensão súbita. Ele acabara de agredir a esposa do dono do hotel. "Maya não é apenas minha companheira", continuou James, colocando o braço ao redor dos ombros da esposa, "mas também uma das acionistas majoritárias do grupo e responsável pela nova diretoria de inclusão e diversidade que estamos implementando em todas as nossas propriedades." O silêncio no saguão tornou-se ainda mais denso. Funcionários trocavam olhares nervosos, enquanto hóspedes observavam a cena, alguns ainda filmando discretamente com seus celulares. Sara Castro, a influenciadora que capturara o incidente inicial, continuava sua transmissão, agora com um sorriso de satisfação. "O que presenciamos hoje?", Maya finalmente falou, sua voz firme ecoando pelo mármore do saguão. "Não é um incidente isolado, é o reflexo de um problema institucional que precisamos enfrentar." Os olhares dos presentes alternavam entre Maya, James e Ricardo, que agora parecia diminuído, encurralado contra o balcão da recepção. O peso da situação se intensificava a cada segundo. Não era apenas um caso de preconceito pessoal, mas um exemplo flagrante de discriminação estrutural que permeava o ambiente corporativo brasileiro. Rafael, observando tudo da recepção, sentiu um misto de alívio e esperança. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, o jovem vislumbrava a possibilidade de mudança real. O poder havia mudado de mãos e, com ele, a chance de transformar aquele ambiente tóxico em algo mais justo e digno.
O saguão do Grand Metropolitan Brasília transformou-se em palco de um acontecimento histórico. Funcionários de todos os departamentos, desde camareiras até o pessoal da cozinha, foram convocados para uma reunião extraordinária. Dezenas de hóspedes, intrigados com a movimentação, formavam um semicírculo próximo à recepção. O burburinho cessou quando James Washington III caminhou com passos firmes até o centro do lobby. Com um gesto, o CEO da Washington Participações solicitou o microfone usado normalmente para anúncios. Sua postura era serena, mas seus olhos revelavam uma determinação inabalável. Maya permanecia ao seu lado, ainda com manchas de água no conjunto de linho, mas com a dignidade intacta. Boa noite a todos. Sou James Washington, CEO do grupo controlador deste estabelecimento. Começou ele, sua voz ecoando pelo mármore do saguão. O que presenciamos hoje foi um ato inaceitável de discriminação contra minha esposa, Maya Washington. Ricardo Cardoso, que havia sido escoltado de volta ao lobby pela segurança, mantinha o olhar fixo no chão. Seu rosto pálido contrastava com o rubor de vergonha que lhe subia pelo pescoço. Ricardo Cardoso está oficialmente desligado de suas funções como gerente-geral com efeito imediato, anunciou James, provocando um murmúrio coletivo. Quero deixar absolutamente claro que comportamentos discriminatórios não serão tolerados em nenhuma propriedade sob nossa administração. Sara Castro, posicionada estrategicamente, capturava cada palavra em sua transmissão ao vivo. O número de espectadores crescia exponencialmente a cada minuto. Estamos testemunhando um momento de justiça sendo feita em tempo real, narrava a influenciadora para seus milhares de seguidores. A partir de hoje, continuou o executivo, iniciaremos uma revisão completa das políticas de atendimento e conduta em todas as nossas unidades no Brasil. Quando terminou seu pronunciamento, James passou o microfone para Maya. Ela, com voz firme apesar do trauma recente, agradeceu o apoio dos presentes e prometeu que aquele incidente seria transformado em oportunidade para mudanças profundas. Enquanto o casal se retirava, acompanhado por Margaret Castro, que já iniciava os procedimentos legais da demissão, os funcionários trocavam olhares de espanto e, em alguns casos, alívio. Rafael Rodrigues, o jovem recepcionista, observava tudo com uma mistura de admiração e esperança. Em questão de horas, a transmissão de Sara alcançou os principais veículos de comunicação do país. Jornalistas começaram a chegar ao hotel, enquanto nas redes sociais a hashtag Justiça por Maya dominava os trending topics. O que era para ser uma noite de celebração íntima transformou Maya em um símbolo nacional de resistência e dignidade frente ao racismo. Ainda trêmula, mas com uma dignidade inabalável, Maya Washington pediu um momento de atenção a todos os presentes no saguão do Grand Metropolitan Brasília. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Seus olhos, antes marejados, agora transmitiam uma determinação feroz. O que aconteceu hoje não é um incidente isolado, declarou Maya com voz firme. É o reflexo de um problema sistêmico que precisa ser confrontado. A partir de amanhã, liderarei pessoalmente uma revisão completa das políticas deste hotel. A plateia, composta por hóspedes e funcionários, escutava atentamente enquanto ela delineava sua visão. Maya anunciou a implementação imediata de um sistema de denúncias anônimas, onde qualquer pessoa poderia reportar comportamentos discriminatórios sem medo de retaliação. Propôs também treinamentos obrigatórios sobre equidade racial para todos os colaboradores, desde a gerência até o pessoal da limpeza. Criaremos um código de dignidade que será exposto em todos os ambientes deste estabelecimento, continuou ela. Não como mera decoração, mas como um compromisso público que nos responsabilizará diariamente. James Washington III permanecia ao lado da esposa, seu semblante sereno mascarando a indignação que sentia. Com um breve aceno, demonstrou total apoio às iniciativas propostas por Maya. Entre os funcionários que observavam a cena, Rafael Rodrigues sentia um misto de admiração e esperança. O jovem recepcionista havia testemunhado outras situações semelhantes no passado, mas nunca tivera coragem de se manifestar. Ver Maya transformando uma humilhação pessoal em um movimento por mudanças estruturais o inspirava profundamente. Após o pronunciamento, enquanto a multidão se dispersava, Rafael aproximou-se timidamente do casal. Senhora Washington, começou ele nervoso, quero que saiba que muitos de nós estamos dispostos a colaborar com essas mudanças. Há muito tempo esperávamos por algo assim.
Maia olhou para o jovem com genuíno interesse. Qual seu nome? Rafael Rodrigues, senhora. Sou recepcionista aqui há 2 anos. Rafael, ela disse estendendo a mão, precisaremos de pessoas como você para fazer essa revolução acontecer. Naquela noite, enquanto o hotel voltava a uma aparente normalidade, algo fundamental havia mudado. Funcionários conversavam em pequenos grupos, compartilhando experiências e ideias para um ambiente mais justo. Sara Castro continuava sua transmissão, documentando o nascimento do que chamou de Revolução Silenciosa da Hospitalidade Brasileira. O que começara como uma celebração de aniversário transformara-se no catalisador de uma mudança há muito necessária. E Maia, ainda usando seu conjunto de linho agora parcialmente seco, sabia que aquela noite era apenas o começo. Na manhã seguinte ao incidente, Rafael Rodrigues permanecia inquieto em seu posto na recepção. O jovem recepcionista havia testemunhado tudo em silêncio, mas algo dentro dele havia mudado. Enquanto organizava as chaves dos quartos, tomou uma decisão que mudaria sua vida e o ambiente de trabalho de dezenas de pessoas. Dona Maia, posso falar com a senhora 1 minuto? Perguntou Rafael, aproximando-se timidamente da mulher que agora representava uma nova era para o Grand Metropolitan Brasília. Maia o recebeu com um sorriso acolhedor em uma das salas de reunião. O funcionário, com as mãos trêmulas, começou a relatar outros casos de discriminação que havia presenciado nos últimos 2 anos trabalhando ali. Semana passada, um colega fingiu não entender o inglês para não atender uma família de turistas negros da Nigéria. E no mês retrasado, vi quando trocaram uma camareira de andar porque um hóspede não queria ser atendido por ela, confessou, a voz ganhando firmeza a cada palavra. O depoimento de Rafael abriu as comportas. Nos dias seguintes, outros funcionários começaram a procurar Maia, compartilhando situações semelhantes que haviam sido normalizadas ou ignoradas pela antiga gestão. Uma recepcionista revelou como Ricardo costumava direcionar hóspedes negros para quartos menos privilegiados, mesmo quando havia disponibilidade de acomodações melhores. É como se estivéssemos respirando pela primeira vez, comentou uma das camareiras durante uma das reuniões organizadas por Maia para ouvir os funcionários. James Washington III acompanhava o processo com admiração pelo trabalho da esposa. Durante um dos encontros, ele observou como Rafael naturalmente organizava as falas dos colegas e sintetizava as sugestões de mudança. Esse rapaz tem algo especial, comentou James com Maia enquanto voltavam para casa no carro executivo. 3 dias depois, Maia convocou uma reunião com toda a equipe do hotel. No mesmo saguão onde havia sido humilhada, ela anunciou: Rafael Rodrigues será nosso novo gerente geral interino. Alguém que teve coragem de romper o silêncio merece a oportunidade de liderar a mudança. O jovem, atônito, recebeu aplausos dos colegas. Lágrimas discretas escorriam por seu rosto enquanto apertava a mão de Maia. Não vou decepcionar a senhora, prometeu ele. Sei que não vai, respondeu Maia. A coragem já mostrou seu valor, agora é hora de transformá-la em ações concretas. Naquela noite, ao retornar para seu apartamento modesto na periferia de Brasília, Rafael olhou para a foto de sua avó na parede da sala. A senhora que havia criado 3 filhos trabalhando como empregada doméstica sorria para ele de um passado não tão distante. A avó estaria orgulhosa, pensou, sentindo o peso e a honra da responsabilidade que acabara de assumir. As novas políticas implementadas por Maia Washington no Grand Metropolitan Brasília não demoraram a provocar reações no mercado hoteleiro. Executivos de redes concorrentes começaram a emitir comunicados oficiais criticando o que chamavam de medidas precipitadas e performáticas. Em entrevista ao Correio Brasiliense, Carlos Mendonça, presidente da Associação Brasileira de Hotéis de Luxo, declarou que mudanças estruturais precisam ser planejadas com cautela para não prejudicar a experiência dos hóspedes tradicionais. Programas matinais de grande audiência dedicaram segmentos inteiros ao caso. No Bom Dia Brasil, especialistas em gestão hoteleira questionavam se as ações propostas por Maia teriam sustentabilidade financeira. Treinamentos obrigatórios e sistemas de denúncia têm custo operacional elevado, argumentou uma consultora, ignorando completamente o aspecto humano da questão. Nas redes sociais, grupos de clientes habituais da rede ameaçavam cancelar reservas futuras.
Um movimento denominado hospitalidade tradicional ganhou força entre a clientela mais conservadora, alegando que o estabelecimento estaria cedendo à cultura do cancelamento e politizando a experiência hoteleira. A pressão aumentou quando 3 grandes convenções empresariais anunciaram a transferência de seus eventos para hotéis concorrentes. O impacto financeiro imediato foi sentido, com uma queda de 15% nas reservas para o mês seguinte. James recebeu ligações de acionistas minoritários preocupados com os números, mas manteve-se irredutível quanto às mudanças. Rafael, agora na posição de gerente interino, enfrentava resistência de funcionários mais antigos. Alguns colegas me evitam nos corredores, dizem que estou me aproveitando da situação, confidenciou ele a Maia durante uma reunião de alinhamento. Margaret Castro, analisando os relatórios preliminares, identificou que parte da campanha negativa estava sendo coordenada por ex-parceiros comerciais do hotel que mantinham laços com Ricardo. Há evidências de uma tentativa organizada de desestabilizar nossa imagem, alertou a diretora jurídica, apresentando capturas de tela de grupos de mensagens vazadas. Em meio à tempestade, Sara continuava utilizando sua influência digital para defender as mudanças. Em um vídeo que alcançou mais de 200.000 visualizações, a influenciadora mostrou depoimentos anônimos de funcionários de outros hotéis que sofriam discriminação semelhante. Maia permanecia serena diante das críticas. Durante uma reunião com a equipe, ela afirmou: "Transformações verdadeiras nunca são indolores. O mercado está reagindo porque sabe que, se dermos certo aqui, todo o setor terá que mudar." A determinação em seu olhar deixava claro que aquela batalha estava apenas começando. A auditoria interna da Washington Participações revelou muito mais que irregularidades administrativas. Margaret Castro, com sua experiência jurídica de 15 anos, debruçou-se meticulosamente sobre os arquivos digitais do Grand Metropolitan Brasília. Numa tarde de quarta-feira, enquanto revisava correspondências antigas, a diretora jurídica encontrou o que muitos temiam existir: provas concretas de um padrão comportamental. "Maia, você precisa ver isso imediatamente", disse Margaret, encaminhando uma pasta com dezenas de e-mails. Os documentos mostravam que Ricardo Cardoso havia sido formalmente advertido 3 vezes por condutas discriminatórias contra hóspedes e funcionários negros. Em um dos casos, uma camareira havia sido demitida após denunciá-lo à gerência anterior. O mais chocante era a resposta do antigo Departamento de Recursos Humanos: "Precisamos proteger a imagem do hotel. Sugerimos realocação temporária do Sr. Cardoso até que o assunto esfrie", dizia um dos comunicados internos. Outro e-mail mencionava explicitamente: "Vamos evitar que isso chegue à diretoria. Podemos oferecer uma compensação à funcionária para encerrar o caso discretamente." Maia sentiu um misto de indignação e tristeza ao perceber a profundidade do problema. Não era um caso isolado, mas um sistema inteiro projetado para proteger comportamentos abusivos. Após consultar James, ela tomou uma decisão que surpreendeu a todos: expor publicamente cada detalhe descoberto. No dia seguinte, a esposa do CEO convocou uma coletiva de imprensa no próprio saguão do hotel. Com Margaret ao seu lado e documentos em mãos, Maia apresentou as evidências para jornalistas de todo o país. "O que aconteceu comigo não foi um incidente isolado, mas parte de uma cultura de silenciamento e cumplicidade", declarou, sua voz firme ecoando pelo mesmo espaço onde fora humilhada. A repercussão foi imediata. Portais de notícias, programas de televisão e rádios de todo o Brasil repercutiram as revelações. O termo racismo estrutural corporativo ganhou destaque em debates nacionais, e especialistas em direitos humanos começaram a usar o caso como exemplo emblemático. Rafael, agora gerente interino, organizou uma reunião com todos os funcionários para discutir abertamente o assunto. "Não podemos mudar o passado, mas temos responsabilidade pelo futuro que construiremos aqui", afirmou o jovem líder, visivelmente emocionado. Enquanto isso, ex-funcionários do hotel começaram a procurar a ouvidoria recém-criada, relatando situações semelhantes que haviam presenciado ou sofrido. A cada novo depoimento, ficava mais claro que o incidente com Maia havia apenas revelado a ponta de um iceberg muito maior e mais profundo nas estruturas empresariais brasileiras. Uma semana após o escândalo, Maia Washington enfrentava seu maior desafio até então. Sentada na sala de reuniões do Grand Metropolitan Brasília, ela observava os rostos tensos dos 7 principais investidores do grupo.
O mais vocal deles, Paulo Mendes, batia os dedos na mesa de mogno enquanto falava. Entendemos a importância das mudanças sociais, mas os acionistas estão preocupados com o impacto financeiro imediato, disse Paulo, ajustando a gravata. 3 grandes eventos corporativos já foram cancelados. Maia manteve a postura serena que a caracterizava. Ao seu lado, James segurava sua mão por baixo da mesa, demonstrando apoio silencioso. A pressão era palpável. Os números preliminares mostravam uma queda de 15% nas reservas corporativas. As reformas que implementamos não são negociáveis, respondeu ela com voz firme, mas entendo a preocupação com os resultados. O Jornal do Turismo havia publicado naquela manhã uma matéria questionando se as novas políticas antidiscriminação seriam economicamente viáveis ou apenas marketing social passageiro. Outros veículos especulavam sobre quanto tempo Maia resistiria antes de abandonar as mudanças. Temos um prazo de 90 dias, declarou outro investidor, Marcelo Gomes. Se não houver recuperação, teremos que reconsiderar nosso apoio financeiro. Margaret Castro, que acompanhava a reunião, interveio com dados jurídicos. Os custos de processos por discriminação seriam muito maiores a longo prazo, isso sem falar na reputação da marca. Maia levantou-se e caminhou até o quadro digital. Com alguns toques, exibiu um plano estratégico detalhado. Implementaremos um programa de fidelidade voltado para empresas com políticas de diversidade. Já temos 3 corporações interessadas em parcerias exclusivas justamente por causa de nossas novas diretrizes. A mulher falava com convicção inabalável, mesmo sob o peso dos olhares céticos. James observava com admiração a capacidade da esposa de transformar princípios em estratégias de negócio. Além disso, continuou ela, a cobertura positiva nas redes sociais já está gerando reservas de hóspedes individuais. O público jovem valoriza empresas com posicionamento. Rafael, agora gerente interino, foi chamado à sala para apresentar os primeiros feedbacks positivos de clientes. O jovem mostrava confiança ao detalhar como as mudanças estavam sendo recebidas pelos hóspedes atuais. Ao final da reunião, os investidores concordaram em manter o apoio, mas estabeleceram métricas rigorosas de acompanhamento. Enquanto saíam, Paulo Mendes sussurrou para Maia. Você tem 90 dias para provar que ética e lucro podem caminhar juntos. Ela sorriu, sabendo que o verdadeiro desafio apenas começava. No corredor, James abraçou a esposa. Eles vão se surpreender, disse ele, como eu me surpreendo com você todos os dias. Ricardo Cardoso não aceitou sua demissão pública com dignidade. 3 dias após o incidente no Grand Metropolitan Brasília, o ex-gerente-geral concedeu uma entrevista exclusiva ao portal Notícias da Capital, apresentando uma versão completamente distorcida dos fatos. Segundo ele, Maia Washington teria chegado ao hotel extremamente alterada, fazendo exigências absurdas e desrespeitando funcionários. Ela queria um tratamento especial e, quando informei sobre as políticas do hotel, começou a gritar. Foi uma situação constrangedora que precisei administrar, afirmou Ricardo na entrevista, sugerindo ainda que Maia teria usado sua posição privilegiada para cancelá-lo injustamente. A estratégia de difamação rapidamente ganhou espaço em alguns veículos sensacionalistas e grupos de WhatsApp, gerando dúvidas sobre o caráter da esposa do CEO da Washington Participações. Comentários preconceituosos começaram a surgir nas redes sociais, questionando se o caso não seria apenas mimimi ou vitimismo. Foi quando Sara Castro entrou novamente em ação. A influenciadora, que havia capturado todo o incidente em sua transmissão ao vivo, publicou o vídeo original na íntegra, sem cortes, mostrando claramente o momento em que Ricardo despejou água no rosto de Maia, sem qualquer provocação anterior. Estou repostando este vídeo porque a verdade precisa prevalecer. Testemunhei tudo e garanto que Maia estava calma e educada quando foi brutalmente humilhada, escreveu Sara em sua publicação, que alcançou mais de 2 milhões de visualizações em apenas 5 horas. Diversos hóspedes que estavam no lobby naquela noite também se manifestaram, confirmando a versão de Sara. Um deles, empresário do setor imobiliário, gravou um depoimento afirmando: a senhora estava impecavelmente vestida e comportada. Foi um ato gratuito de preconceito que jamais esquecerei. Com a farsa desmascarada, a credibilidade de Maia não apenas se manteve intacta, mas se fortaleceu. O apoio popular cresceu exponencialmente, com manifestações de solidariedade vindas de celebridades, políticos e cidadãos comuns.
A hashtag Maia tem razão ultrapassou Justiça por Maia nos Trending Topics. Os hotéis concorrentes e críticos que haviam questionado as reformas propostas por Maia começaram a recuar discretamente. Alguns até anunciaram suas próprias iniciativas de diversidade, claramente inspiradas no caso do Grand Metropolitan. Ricardo, desmoralizado pela evidência incontestável do vídeo, desapareceu do radar público. Seu advogado emitiu uma nota breve informando que ele não daria mais entrevistas por recomendação jurídica. A tentativa de manipular a narrativa havia falhado completamente, consolidando ainda mais a posição de Maia como símbolo de resistência contra o racismo no ambiente corporativo brasileiro. A notícia sobre o incidente no Grand Metropolitan Brasília ultrapassou os limites do setor hoteleiro e chegou aos corredores do poder. Maia Washington recebeu um telefonema oficial da deputada Fernanda Oliveira, coordenadora da bancada negra no Congresso Nacional. A parlamentar, visivelmente comovida, convidou Maia para uma audiência pública sobre discriminação racial no setor de serviços. Seu caso não é isolado, Sra. Washington. Precisamos da sua voz para mostrar que isso acontece nos lugares mais exclusivos do país, explicou a deputada. Maia aceitou o convite sem hesitar. James apoiou imediatamente a decisão da esposa, reorganizando sua agenda para acompanhá-la. O casal entendia que aquela exposição, embora dolorosa, poderia catalisar mudanças reais na legislação. Enquanto preparava seu depoimento, Maia recebeu no hotel uma visita inesperada. Carla Mendonça, uma empresária de 52 anos, pediu para conversar reservadamente. Rafael, agora gerente interino, reconheceu o nome da visitante. Como uma antiga hóspede frequente que havia desaparecido sem explicações. Parei de vir há 3 anos, revelou Carla, sentada na nova sala de reuniões. Ricardo me humilhou no restaurante questionando se eu realmente podia pagar pelo jantar. Fiquei tão envergonhada que nunca mais voltei. A empresária mostrou a Maia registros de suas estadias frequentes e o e-mail de reclamação que enviou na época, que jamais recebeu resposta. O documento, agora entregue a Margaret Castro para análise jurídica, confirmava o padrão de comportamento do ex-gerente. Quando vi seu caso nas redes sociais, soube que precisava vir, disse Carla emocionada. Você fez o que eu não tive coragem de fazer, enfrentar. Maia convidou Carla para participar da audiência no Congresso. A diretora jurídica da Washington Participações sugeriu que ambos os casos fossem apresentados como evidência de um problema sistêmico, não isolado. Sara Castro, que acompanhava os desdobramentos, publicou uma entrevista com Carla em seu perfil, gerando nova onda de depoimentos de pessoas que sofreram discriminação em estabelecimentos de luxo pelo Brasil. O silêncio protege os agressores, afirmou Maia em uma reunião com sua equipe de transformação. Cada voz que se levanta agora é uma porta que se abre para mudanças reais. Na véspera da audiência, Rafael entregou a Maia um dossiê com depoimentos anônimos de funcionários que relatavam práticas discriminatórias presenciadas ao longo dos anos. Aquele documento seria mais uma prova de que o caso de Maia não era exceção, mas sintoma de um problema profundamente enraizado que precisava ser enfrentado com políticas públicas e corporativas. O casaco de lã azul que Maia Washington vestia naquela noite fatídica havia sido cuidadosamente escolhido para a comemoração de seu aniversário de casamento. Criado por Antônio Ferreira, um estilista afro-brasileiro reconhecido internacionalmente, a peça carregava não apenas elegância, mas também uma história de resistência e afirmação cultural. Após o incidente no lobby do Grand Metropolitan Brasília, o casaco encharcado foi recolhido por Rafael Rodrigues, que percebeu seu valor simbólico além do material. Não podemos simplesmente descartar o que aconteceu, disse Maia durante uma reunião com a equipe de gestão do hotel. Precisamos transformar aquele momento de humilhação em algo que eduque e inspire. A ideia surgiu naturalmente. O casaco, agora restaurado por um ateliê especializado em Brasília, seria o ponto central de um novo espaço dedicado à ética, diversidade e respeito dentro do hotel. James apoiou imediatamente a iniciativa da esposa, destinando uma área privilegiada do saguão para o que seria chamado de Espaço Ética. A inauguração aconteceu exatamente 1 mês após o incidente. O casaco azul repousava em uma redoma de vidro iluminada, acompanhado por uma placa que narrava brevemente o ocorrido e o compromisso do estabelecimento com a dignidade humana. Margaret Castro, sempre atenta aos aspectos jurídicos, sugeriu que o texto fosse direto, sem mencionar nomes,
mas enfatizando as consequências positivas daquele momento difícil. Funcionários do hotel eram convidados a visitar o espaço durante seu treinamento. Rafael, agora gerente interino, fazia questão de conduzir pessoalmente as visitas, explicando como aquela peça de roupa representava uma virada na cultura corporativa não apenas do Grand Metropolitan, mas de toda a rede hoteleira. Este casaco nos lembra que dignidade não é negociável, explicava o jovem gerente aos novos colaboradores. Ele simboliza nossa responsabilidade diária com o respeito. Surpreendentemente, o espaço Ética tornou-se também atração para os hóspedes. Muitos faziam questão de visitar e fotografar o local, compartilhando nas redes sociais com mensagens de apoio. Sara Castro, que havia documentado o incidente original, produziu um vídeo especial sobre o significado do casaco, alcançando milhões de visualizações. Um objeto que testemunhou discriminação agora educa sobre respeito, comentou um visitante no livro de assinaturas disponível no espaço. Para Maia, ver aquela peça de seu vestuário transformada em símbolo de mudança trazia sentimentos contraditórios. A dor daquela noite jamais seria esquecida, mas o propósito maior que surgiu dela a fazia sentir que, de alguma forma, aquele casaco azul agora vestia não apenas uma pessoa, mas uma causa inteira. 2 semanas após o incidente, Maia Washington reuniu a diretoria completa da Washington Participações para apresentar seu plano abrangente de transformação. Com um olhar determinado, ela projetou gráficos e estatísticas que revelavam padrões de discriminação sutis, mas consistentes, em todas as unidades do grupo. Não basta reagir a um caso isolado, precisamos mudar a cultura corporativa pela raiz, afirmou ela, enquanto James observava com evidente orgulho. O programa Dignidade em Ação nascia ali, estabelecendo treinamentos obrigatórios trimestrais sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários, do porteiro à alta gerência. A inovação mais comentada foi o sistema de bonificação atrelado a métricas de inclusão. Gerentes e diretores teriam até 20% de seus bônus anuais vinculados a indicadores de diversidade em contratações, promoções e satisfação de funcionários pertencentes a grupos minorizados. Margaret Castro, responsável pelo departamento jurídico, garantiu que todos os contratos fossem revisados para incluir cláusulas antidiscriminatórias. Estamos falando de transformação real, não de marketing social, explicou Maia em entrevista à maior rede de televisão de Brasília. Os olhos da executiva brilhavam quando ela anunciou a segunda fase do projeto, o programa Novos Horizontes, que ofereceria 100 bolsas integrais anuais para jovens negros de baixa renda em cursos de hotelaria e turismo nas melhores instituições do país. Rafael Rodrigues foi convidado a liderar o comitê de seleção dos bolsistas, o jovem gerente que crescera na periferia de Brasília e enfrentara inúmeras barreiras até chegar àquela posição, não conteve a emoção ao aceitar o desafio. Quando eu entrei neste hotel pela primeira vez como estagiário, nunca imaginei que poderia um dia estar nesta posição, confessou ele durante a cerimônia de lançamento do programa, realizada no saguão do Grand Metropolitan. A iniciativa rapidamente se espalhou para além das fronteiras da rede hoteleira. Outras empresas do setor começaram a adotar práticas semelhantes, temendo ficar para trás tanto em termos de imagem quanto de talentos. Uma pesquisa independente revelou que 70% dos consumidores brasileiros passaram a considerar políticas de diversidade ao escolher serviços de hospedagem. No corredor principal do hotel, onde antes havia apenas fotos de celebridades brancas hospedadas ao longo dos anos, agora, uma exposição permanente contava histórias de superação e excelência de profissionais negros do setor hoteleiro. Maia, ao passar diariamente por aquele corredor, sorria discretamente. A transformação estava apenas começando, mas suas raízes já se mostravam profundas e promissoras. A campanha de difamação começou de forma sutil. Primeiro, comentários negativos surgiram em plataformas de avaliação de hotéis. Depois, matérias pagas em blogs de turismo questionavam as novas políticas do Grand Metropolitan Brasília. A rede Platinum, principal concorrente no mercado de hotéis de luxo da capital, estava por trás da estratégia, espalhando boatos sobre supostos casos de discriminação reversa contra hóspedes brancos. Maia Washington reuniu a equipe para uma reunião de emergência. Não vamos responder com a mesma moeda, afirmou ela, mantendo a postura serena que a caracterizava. Deixaremos que nossos resultados e nossos hóspedes falem por nós.
Rafael Rodrigues, agora gerente-geral, sugeriu uma abordagem inovadora. Convidar antigos frequentadores para compartilharem suas experiências no hotel após as mudanças implementadas. A ideia foi imediatamente aprovada. Em menos de 24 horas, dezenas de depoimentos sinceros começaram a surgir nas redes sociais. Frequento o Grand Metropolitan há anos e nunca o ambiente foi tão acolhedor, escreveu um empresário paulista. Uma família de Recife compartilhou como se sentiu verdadeiramente respeitada pela primeira vez. Um casal interracial relatou que finalmente pôde desfrutar de uma estadia sem olhares de julgamento. Sara Castro, a influenciadora que havia documentado o incidente original, produziu um vídeo especial mostrando os bastidores das transformações. Este é um caso raro onde uma empresa não apenas pediu desculpas, mas realmente mudou sua cultura. Narrou ela enquanto mostrava o novo espaço Ética e entrevistava funcionários. A virada nas redes sociais foi avassaladora. A hashtag #UseGrandMetropolitanTransforma superou as menções negativas em questão de dias. Os índices de satisfação de clientes dispararam, atingindo 98% de aprovação, o mais alto da história do estabelecimento. James Washington III, observando os resultados à distância, ligou para a esposa. Você transformou um momento de dor em uma revolução silenciosa, disse ele, orgulhoso. Margaret Castro, analisando os dados financeiros, confirmou o que todos já sentiam. As reservas haviam aumentado 30%, com muitos hóspedes escolhendo o hotel especificamente por sua nova postura ética. A tentativa de boicote não apenas fracassou, como fortaleceu a reputação do Grand Metropolitan. Executivos da rede Platinum assistiram atônitos à inversão da situação. O que deveria ser uma campanha para desestabilizar o concorrente acabou expondo suas próprias práticas questionáveis. Em uma tarde de céu aberto em Brasília, Maia observava o movimento do saguão, o mesmo local onde havia sido humilhada meses antes. Agora, via sorrisos sinceros, uma equipe diversa e um ambiente que respirava respeito. A transformação era real e irreversível. O boicote havia se transformado na maior vitória que poderiam ter conquistado. O saguão do Grand Metropolitan Brasília estava irreconhecível. Onde antes havia ocorrido uma das cenas mais degradantes da história recente do país, agora se encontravam dezenas de jornalistas, câmeras e microfones. Maya Washington subiu ao pequeno palco improvisado, exatamente no mesmo local onde meses antes tivera água gelada derramada sobre seu rosto. Vestida com um terno vermelho vibrante e usando o mesmo colar de pérolas daquela noite fatídica, Maya sorriu serenamente antes de começar seu discurso. Os flashes das câmeras iluminavam seu rosto enquanto ela ajustava o microfone. Minha avó sempre dizia um provérbio africano: quando você segue as pegadas de alguém, você nunca vai ultrapassá-lo. Hoje não seguimos pegadas antigas. Estamos criando um novo caminho. Começou ela, sua voz firme ecoando pelo mármore do saguão. A plateia, composta por jornalistas, funcionários do hotel e representantes de movimentos sociais, escutava em absoluto silêncio. Maia continuou citando outro provérbio. A dignidade do ser humano é como um baobá. Suas raízes são profundas demais para serem arrancadas por uma única tempestade. No canto do salão, Sara Castro transmitia tudo ao vivo para seus agora 2 milhões de seguidores. A influenciadora, que havia se especializado em pautas sociais após o incidente, narrava com emoção cada palavra do discurso. Seu smartphone capturava não apenas as palavras, mas a transformação visível no ambiente do hotel. O que aconteceu comigo poderia ter sido apenas mais um caso de racismo silenciado. Mas decidimos transformar dor em mudança, declarou a esposa do CEO da Washington Participações, enquanto as câmeras de televisão transmitiam ao vivo para todo o Brasil. Rafael Rodrigues, agora gerente efetivo do hotel, observava orgulhoso ao lado de James Washington III. O jovem, que antes era apenas um recepcionista tímido, agora representava o novo modelo de liderança do estabelecimento. Não existe dignidade seletiva, continuou Maia, sua voz embargando levemente. Ou respeitamos a todos, ou não respeitamos verdadeiramente ninguém. Ao final do discurso, jornalistas se levantaram em aplausos espontâneos, algo raro na imprensa brasileira.
Margaret Castro, que acompanhava discretamente do fundo do salão, sorriu satisfeita ao ver os resultados tangíveis da auditoria que conduzira. Em minutos, trechos do discurso já circulavam nas redes sociais. A hashtag Dignidade para Todos alcançou o topo dos Trending Topics, impulsionada pela transmissão de Sara. O vídeo do discurso completo ultrapassou 1 milhão de visualizações antes mesmo que Maia deixasse o palco. Enquanto descia as escadas, a mulher que havia transformado um ato de humilhação em revolução corporativa foi abordada por jovens funcionários pedindo fotos. Seu sorriso sereno revelava que a verdadeira vitória não estava apenas nas mudanças institucionais, mas na inspiração que agora se espalhava muito além das paredes daquele hotel. 6 meses após o incidente que transformou o Grand Metropolitan Brasília, os resultados financeiros surpreenderam até os mais otimistas. As reservas haviam aumentado em 60% e o faturamento trimestral bateu todos os recordes históricos da rede. O que começara como um momento de humilhação tornara-se o catalisador de uma revolução corporativa, que agora servia de modelo para o setor hoteleiro em todo o Brasil. Maya Washington observava os gráficos de desempenho em seu tablet enquanto aguardava James no restaurante do hotel. O mesmo local onde deveria ter celebrado seu aniversário de casamento meses atrás, agora estava decorado com flores e velas para uma comemoração dupla. A data especial do casal e os resultados extraordinários da nova gestão. James chegou pontualmente, elegante em seu terno azul marinho. Ele beijou a esposa carinhosamente e sentou-se ao seu lado, não à sua frente, um gesto que simbolizava a parceria que haviam construído tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Os investidores que ameaçaram nos abandonar agora ligam diariamente perguntando como podem ampliar sua participação, comentou ele sorrindo. Rafael Rodrigues aproximou-se da mesa com uma garrafa de espumante nacional premiado. O jovem, que testemunhara a cena de discriminação meses antes, agora portava o crachá oficial de gerente-geral, não mais interino. Sua postura confiante e o respeito com que era tratado pela equipe evidenciavam a transformação ocorrida. Em nome de toda a equipe, quero agradecer pela oportunidade de fazer parte desta história, disse o gerente servindo as taças. Hoje recebemos 3 candidaturas de jovens negros para o programa de estágio em gestão hoteleira. Margaret Castro juntou-se ao grupo, trazendo consigo uma pasta com os últimos relatórios da auditoria contínua. A diretora jurídica sorriu ao informar que não havia registrado nenhuma nova denúncia de discriminação nos últimos 2 meses. Sara Castro, que estava hospedada novamente no hotel para produzir um documentário sobre transformação corporativa, passou pela mesa e cumprimentou o grupo. A influenciadora, agora com mais de 2 milhões de seguidores, havia se tornado uma voz respeitada em temas de justiça social. Enquanto saboreavam a refeição, funcionários de diversos setores do hotel se aproximavam para cumprimentar o casal. O respeito nos olhares não vinha do medo, mas da admiração genuína por líderes que haviam transformado uma crise em oportunidade. No final da noite, James ergueu sua taça em um brinde discreto. A dignidade que não se curva e a coragem que transforma. Maia sorriu, entrelaçando seus dedos aos do marido, consciente de que haviam não apenas salvado um negócio, mas redefinido um padrão de humanidade no ambiente corporativo brasileiro. A notícia do caso do Grand Metropolitan Brasília chegou aos corredores de Brasília com a força de um furacão. Numa manhã ensolarada, Maya Washington recebeu um telefonema oficial do Ministério dos Direitos Humanos. A voz do outro lado da linha era clara e direta. O governo federal queria que ela liderasse uma Comissão Nacional de Combate à Discriminação Racial em empresas brasileiras. Seu caso inspirou todo o país, Sra. Washington, explicou a assessora ministerial. Sua experiência e a transformação que promoveu no setor hoteleiro seriam inestimáveis para políticas públicas nacionais. Maia ouviu atentamente a proposta, sentindo o peso da responsabilidade. Após desligar, ela caminhou até a janela de seu escritório no hotel, observando a esplanada dos ministérios ao longe. Sua mente estava dividida entre o orgulho do reconhecimento e a consciência de que seu trabalho no Grand Metropolitan ainda estava em consolidação. Naquela noite, durante o jantar com James Washington III, ela compartilhou suas reflexões. O marido a ouvia com atenção enquanto degustavam um vinho brasileiro. Preciso recusar o convite, Maia finalmente concluiu. Nosso modelo de transformação ainda está se estabelecendo.
Preciso garantir que seja sustentável antes de levá-lo para a esfera pública. James assentiu, apoiando sua decisão. O impacto virá naturalmente, respondeu ele. Às vezes, a mudança mais profunda começa no setor privado. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, a deputada Luísa Mendes apresentava um projeto de lei inspirado diretamente no caso de Maia. O PL 382, apelidado de Lei Washington, propunha sanções severas a empresas que não tivessem políticas claras contra a discriminação, além de incentivos fiscais para programas de inclusão efetivos. Rafael Rodrigues, agora gerente-geral efetivo do hotel, organizou uma reunião com toda a equipe para compartilhar as notícias. O jovem gestor não escondia o orgulho ao mostrar o texto do projeto de lei no telão da sala de conferências. O que vivemos aqui está mudando o Brasil, disse ele aos funcionários reunidos. E tudo começou com a dignidade de uma mulher que se recusou a ser diminuída. Margaret Castro, analisando os aspectos legais do projeto, enviou um relatório detalhado para Maia e James. A diretora jurídica destacava como as medidas propostas no Congresso refletiam exatamente as políticas já implementadas no Grand Metropolitan. Quando Sara Castro publicou em suas redes sociais sobre o projeto de lei, a hashtag #LeiWashington rapidamente se tornou trending topic. A influenciadora comentava como um caso de racismo explícito havia se transformado em potencial mudança legislativa nacional. Maia recusou o cargo governamental, mas seu impacto já transcendia as paredes do hotel. O Brasil corporativo estava prestes a mudar, inspirado por uma mulher que transformou humilhação em revolução. 6 meses se passaram desde aquela noite que transformou o Grand Metropolitan Brasília. O hotel agora ostentava o selo Empresa Referência em Inclusão, concedido pelo Ministério dos Direitos Humanos. No saguão onde tudo aconteceu, uma placa discreta contava até a história, que mudou não apenas um estabelecimento, mas todo um setor. Maia Washington observava o movimento do lobby com um sorriso sereno. O casaco azul, agora emoldurado no espaço Ética, havia se tornado ponto de visita obrigatório para hóspedes e turistas. Funcionários de diferentes hotéis do país vinham regularmente conhecer o programa de treinamento que ela havia implementado. James Washington III se aproximou, ajustando discretamente a gravata. Os números do trimestre chegaram, comentou, entregando uma pasta à esposa. Crescimento de 25%, o conselho está impressionado. Rafael Rodrigues, agora gerente-geral efetivado, conduzia uma visita guiada para executivos de uma rede hoteleira internacional. Sua postura confiante e o olhar atento aos detalhes demonstravam por que Maia havia enxergado tanto potencial naquele jovem recepcionista. Ainda recebo mensagens sobre aquela noite, comentou Sara Castro, que acabara de chegar para um café com o casal. A influenciadora agora comandava um canal dedicado a histórias de transformação social, com mais de 2 milhões de seguidores. As pessoas continuam compartilhando o vídeo como exemplo de como reagir ao racismo. Margaret Castro se juntou ao grupo, trazendo a notícia de que 3 outras redes hoteleiras haviam adotado o sistema de denúncias anônimas, criado por Maia. A diretora jurídica sorria com satisfação ao relatar que Ricardo Cardoso não conseguira emprego em nenhum estabelecimento de luxo desde o incidente. Dignidade não é negociável, disse Maia, repetindo a frase que havia se tornado seu mantra. Ela olhava para o saguão, agora decorado com obras de artistas negros brasileiros, onde funcionários de diversas origens étnicas trabalhavam com orgulho. James ergueu uma taça. Ao novo padrão, brindou. Todos acompanharam o gesto. Naquela mesma noite, uma jovem camareira negra foi elogiada por um hóspede estrangeiro pela excelência do serviço. Rafael fez questão de registrar o momento no quadro de reconhecimentos, uma das muitas iniciativas implementadas nos últimos meses. A história do Grand Metropolitan Brasília agora era estudada em faculdades de hotelaria e administração. A trajetória de Maia havia provado que dignidade não era apenas uma escolha pessoal, mas uma força transformadora capaz de reescrever histórias corporativas e inspirar um país inteiro a enfrentar seus preconceitos mais arraigados.